Então, continuando, né? Deu um problema no outro vídeo, mas vamos lá. Então, Lamarck falava da lei do uso e desuso. Seu uso, eu melhoro, eu modifico biologicamente, né? Para servir aquele animal, seu propósito, seu ser vivo, etc. Se eu não uso, eu atrofio, não vai servir mais, eu paro de usar. Essa é a ideia no pensamento de Lamarck, a lei do uso e desuso. E aí ele passa como hereditariedade para sua prole, tá bom? Para os seus filhotes. Nesse caso, para que ele possa continuar a desenvolver evolutivamente com as características dos seus pais. É a teoria da lei do uso e desuso, tá bom? Muito comum, por exemplo, se a gente pensar na lei do uso e desuso nos seres humanos, por exemplo, nós temos o dente do juiz, que a gente fala dente do inciso, que é aquele molarzão lá no fundo, que muitos a gente tem que até fazer cirurgia para tirar esse dente, arrancar, porque ele perde sua utilidade. Porque antigamente, na época do desenvolvimento dos seres humanos, na época da caverna, nós se alimentava de alimentos à base de raízes, né? Comia a carne, né, do animal, muitas vezes a carne não preparada, não é macia como hoje. Então a gente tinha que ter uma arcada dentária muito forte, né? Uma cavidade bucal um pouco mais forte, né? Para que uns dentes mais um pouco mais afiados. Conforme foi mudando a nossa alimentação na civilização moderna, a gente parou de ter essas características, entendeu? E é uma questão evolutiva, né? Outra parte também do nosso corpo, um exemplo da parte do nosso corpo é o seco, né? Que é o apêndice, né? Que faz parte do nosso sistema digestório, do intestino, mas que a gente hoje não usa tanto como usou nos primórdios devido à nossa alimentação, que era a base de alimentos crus, raízes, etc. E hoje você já não usa muito, só que você não pode tirar, né? Tanto é, tem gente que tem até apendicite nesse órgão, mas ele faz parte, só que ele não tem uma função mais específica como antigamente. Essas eram as ideias de Lamarck, né? E com o passar do tempo vem também a ideia de quem? De Darwin, a ideia mais aceitada, a ideia mais evolucionista, desculpa a palavra, hoje é de Darwin, porque Darwin mostra, através de seus estudos mais aprofundados, que a teoria dele é o mais aceitável, né? Que é a teoria do quê? Da seleção natural, onde o meio seleciona o mais adaptado, né? Se você for pensar no pensamento de Darwin sobre Lamarck, Lamarck já falava que todas as girafas iam evoluindo, evoluindo ao longo do tempo. Já Darwin não. Darwin acredita que no pensamento dele evolutivo, as girafas que tinham o pescoço mais curto não teve êxito como as girafas que teve o pescoço mais lento, levando elas à extinção e sobrevivendo somente as girafas que tinham o pescoço mais longo, passando sua genética evolutiva para sua prole. E é isso que faz. Como é que ele tem esse pensamento? Como é que ele chega nessas ideias? Quando ele faz a sua excursão, né? Se eu falo excursão, mas o seu rolê biológico por vários lugares do mundo, principalmente aqui na América do Sul, onde ele vai na ilha de Galápagos, né? Já ouviram falar, né? É uma ilha muito rica em biodiversidade e lá é o berço da evolução. Como é que ele fez uma análise tão profunda? Primeiro que ele pegou e começou a olhar lá um grupo de animais, né? Esse grupo de animais, no caso, vários tipos, mas ele gostou de olhar os tendilhões, que são pássaros, né? A Galápagos é um conjunto de ilhas, né? Não é uma única ilha, é um conjunto de ilhas uma próxima da outra. Então ele visitou cada uma dessas ilhas, né? E ele descobriu que tinha um pássaro que se parecia em todas as ilhas, mas a diferença é que esses pássaros apresentava uma coloração um pouco diferente, um tamanho, mas a questão do bico, né? Por quê? Cada ilha tinha uma característica, um tipo de alimento. Então tinha um tendilhão que tinha um bico mais fino para comer larva, tinha um que tinha um bico mais parecido com um papagaio para comer, quebrar semente, tinha outro que tinha um bico mais para comer inseto, outro para se alimentar de néctar, né, de mel pensado no melzinho das flores, mas a gente chama de néctar, né? Então tinham várias espécies com vários formatos diferentes. E ele achou um lá que era um que parecia com todos. O que ele chega na conclusão quando ele faz uma análise geral? Ele pegou a amostra de cada um, que todos descendiam da mesma espécie, todos vieram da mesma espécie, mostrando o que nesse caso? Mostrando o quê? Que esses animais, por algum motivo, né? Vamos pensar numa situação dessa. A ilha diminui a quantidade de água por algum processo
geológico, como a Era do Gelo, vamos pensar, e consegue esses animais, no caso dos pássaros, eles voam, mas a gente vai falar de outros. Então esses pássaros voou e se adaptou ao tipo de alimento. E isso mostra que o quê? Que os animais evoluíram porque o meio selecionou os mais adaptados. Muitos desses animais morreram ao longo da sua adaptação, porque eles não conseguiram se adaptar a esse tipo de ambiente, é tipo de ilha, é tipo de alimento. Então essa é a característica. Outra característica que ele viu também são as tartarugas, né? Aquelas tartarugas gigantes, né? Então algumas tinham as características primordial numa ilha, ou em outra ilha da Galápagos tinha uma tartaruga com uma característica um pouco diferente. E ele viu em outros animais, ele viu também nas iguanas, né? As características, a forma de se alimentar, a coloração, o tamanho, as características, né? Então é mais ou menos isso que acontece, né, nessa ideia de dar. Então a seleção natural, onde o meio seleciona o mais adaptado. Isso acontece na natureza ao tempo todo, né? E os animais vão evoluindo, vão se adaptando